sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma fresta, tem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Bom dia, caros ouvintes. Estamos aqui nesta manhã para darmos início a mais um programa do projeto Vozes do Campo. Espero que os ouvintes participem e gostem muito do tema abordado no dia de hoje. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Litoral Sul e um bom dia especial ao Evandro Guedin, um grande educador que temos como exemplo na nossa FURG, no curso de licenciatura em Educação do Campo. Bom dia, seu Evandro. Bom dia a você e é um prazer poder estar aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, do que você vem fazendo ao longo desse tempo. Bem, ao longo de mais de 10 anos a gente vem trabalhando na formação de professores do campo. Uma experiência significativa primeiro lá no estado do Amazonas, formando 200 graduandos em educação do campo, depois numa formação continuada, numa especialização com 1.500 professores no contexto dos saberes da terra, para o Jovem Campo, Saberes da Terra, depois com mais 50 graduandos em Roraima, no período de 2 anos, que concluiu esse ano, fazendo uma especialização para professores da educação básica, num curso de mais de 1.000 horas, que procurava formar o professor, especialmente nas metodologias de ensino, de ciências, educação matemática, artes, letras e aí por diante, considerando que esta área, os professores têm pouco domínio das metodologias. Então o curso tinha esse objetivo. Nós trabalhamos esse curso durante 2 anos e concluímos agora recentemente. O que foi muito significativo dessas experiências é a possibilidade de trazer o conhecimento e os saberes tradicionais dos diferentes povos para o contexto dessa formação, especialmente na universidade, que tem uma visão conservadora, uns valores conservadores em favor das classes dominantes, enquanto que a educação do campo ela busca construir uma outra hegemonia a favor das classes subalternas. Ou seja, é dar voz e vez aos movimentos sociais, às organizações, aos sindicatos, às cooperativas, ou seja, empoderá-las do conhecimento para que elas possam consolidar um enfrentamento nessa disputa numa sociedade de classes. O nosso grande desafio é dar cada vez mais poder aos excluídos para que eles possam garantir uma luta política de enfrentamento contra
a exclusão, a miséria, a fome, que começa pela fome, pela miséria do conhecimento. Então a universidade, que é uma instituição tradicional da sociedade hegemônica, por força dos movimentos sociais, acaba abrindo espaço para uma luta contra-hegemônica de empoderamento da classe subalterna, que a partir do conhecimento pode ter desenvolvimento social, econômico e humano de modo que não se pensava anteriormente. Na sua opinião, quais os verdadeiros educadores que procuramos? Educar é sempre um trabalho difícil. Aprender a educar é um trabalho mais difícil ainda. Ser professor nesse contexto é uma tarefa também muito complexa. Então, eu gostaria de dizer assim aos professores que estão nos ouvindo, que nós compreendemos que o professor é o intelectual crítico transformador da cultura. Portanto, o seu trabalho é um trabalho de, no cotidiano, transformar os valores de uma sociedade tradicional excludente para os valores de uma sociedade nova includente, que possa incluir os sujeitos do campo e que possa incluir os pobres e que possa dar-lhes possibilidade de conhecimento para construir uma saída libertadora da nossa condição de opressão. Então, quem é o educador que nós queremos? É o educador que faça esse trabalho de intelectual crítico transformador da cultura. Isso é um trabalho complexo, exigente, que exige um esforço intelectual, um esforço pessoal, um esforço coletivo, porque nós precisamos construir uma visão de mundo que construa uma nova sociedade, uma sociedade onde a igualdade seja o nosso pé de condição, considerando e incluindo as diferenças como parte desta igualdade. Então isso é um trabalho difícil de ser feito. Então o educador quem é? É aquele intelectual crítico que transforma os valores de uma cultura hegemônica numa contra-hegemonia para dar poder a uma sociedade normalmente, historicamente excluída. Como o senhor havia falado que seus pais são do interior, o que você adquiriu com isso como experiência? Meus pais nasceram em Criciúma, sul de Santa Catarina, trabalhavam na agricultura, foram para o Paraná também trabalhando na agricultura e migraram para Roraima também trabalhando na agricultura. E eu também trabalhei na agricultura. Num dado momento compreendi que o meu trabalho mais significativo seria estudar para, com o meu conhecimento e o meu estudo, ajudar aqueles que não puderam sair daquelas condições e poder dar condições a outros sujeitos do campo a fazer esse movimento de passagem de uma condição de exclusão a uma condição de inclusão na sociedade contemporânea. Então, assim, para mim, o interior é tudo. A minha vida, a minha identidade, o meu saber, a minha condição. O que eu sou, só sou porque tenho esta origem. E o que eu faço, só faço porque carrego comigo essa identidade. O que o senhor acha de maior importância dos movimentos sociais, como o senhor falou na palestra? Eu penso que os movimentos sociais, sejam eles de que natureza forem, tipo sindicato, centrais de trabalhadores, cooperativas, escolas familiares e outras, têm um papel fundamental na sociedade contemporânea. Por quê? Porque essas organizações, se pudesse dizer assim, elas são sempre organizações coletivas e elas implicam decisões coletivas e ações coletivas. Nós só vamos construir um outro mundo se nós pensarmos coletivamente, porque o capital, de um modo geral, nos educa para a competição. As organizações nos educam para a cooperação. Então essa educação para a colaboração e a cooperação é um salto significativo que nós poderíamos dar para um outro modelo de educação. Então os movimentos sociais, que são movimentos coletivos, eles é que têm esta condição de nos dar esta formação para uma sociedade em mudança.
e eles então precisam cada vez mais assumir esta luta educativa de transformação coletiva. Então, se os movimentos não assumem esse papel, aquilo que nós já começamos a fazer não vai encontrar sustentabilidade nessa sociedade. E a sustentabilidade das ações educativas que se fazem na universidade tem como suporte de sustentação os movimentos sociais engajados com o projeto coletivo. E em que área você atua hoje? Você só dá palestras ou algo a mais? Não, eu sou professor de uma universidade pública estadual em Roraima. Então eu trabalho como professor dando aula na graduação, trabalhando na pós-graduação, em cursos de mestrado e doutorado na minha universidade e em outras universidades. As palestras são uma forma de divulgar o conhecimento e de poder conhecer outras pessoas que estão na luta conosco e de poder construir um diálogo que também é coletivo nessa perspectiva. Então eu sou um profissional que trabalho no ensino superior, mas trabalho com essas questões. Trabalho com aquilo que constrói a minha identidade para a construção da identidade de outros. Então é um trabalho profissional situado na graduação e na pós-graduação para possibilitar o desenvolvimento de uma crença, de algo que eu acredito que pela formação e pelo conhecimento nós podemos superar as nossas condições de desigualdade e construir uma contra-hegemonia a essa sociedade excludente que nós temos. E você já sofreu algum preconceito devido aos seus pais serem agricultores? O preconceito ele é visceral na sociedade brasileira, especialmente com os agricultores. Como hoje eu estou numa situação de poder, digamos assim, eu tenho um título de doutorado, escrevi alguns livros da área, então isso aparece menos. Mas nas pessoas que estão próximas de mim, por exemplo, alunos, há esse preconceito evidente. Por exemplo, um colega meu, uma vez, a gente estava com um grupo de educação do campo na universidade e ele passou e gritou assim para todo mundo: lugar de agricultura é para plantar milho, não é para estar na universidade. Então eu tive que dizer para ele que ele tinha que respeitar melhor as pessoas, porque o trabalho agrícola é um trabalho tão digno, se não mais digno que o trabalho que ele realiza, que é um sujeito de preconceito. Então, quer dizer, hoje esta origem que eu tenho, para alguns, requinta o meu trabalho, mas para mim ele é a condição da minha identidade. Ou seja, eu não sei ser quem eu sou sem isso. Então, qualquer um que me aborde já sabe da minha condição, e esta condição, então, é o que torna possível fazer o que eu faço do modo que eu faço, e de pensar algumas questões do modo como eu penso, porque eu não sou alguém da cidade que vai para o campo, é alguém do campo que navega, que trafega, que circula nesses dois universos. Eu, pessoalmente, circulo em diferentes níveis. Por exemplo, eu saio daqui hoje, amanhã estou lá numa universidade mais importante do país. No dia seguinte eu estou lá dentro de uma canoa com um ribeirinho, conversando com ele, indo para uma escola ribeirinha. Então são universos diferentes que a gente procura articular e conhecer a convivência com determinados grupos indígenas. Então o preconceito é predominante e ele é evidente. E quando ele não aparece de forma explícita, ele aparece de forma implícita. E nós que já superamos isso, precisamos aprender a viver melhor com isso e aceitar o diferente, porque o preconceito resulta da ignorância. E nós lutamos para extirpar a ignorância. O que o senhor espera e poderia nos relatar sobre a educação do campo? A educação do campo é um projeto contra-hegemônico que tem crescido cada vez mais no país e que continua crescendo porque continua tendo adesão de diferentes níveis e grupos sociais. E a educação do campo representa para nós hoje uma alternativa significativa de mudança na estrutura da educação brasileira, onde o homem do campo pode sair do campo, formar-se na universidade e retornar ao campo ou nem sair dele para fazer a sua formação. Então esse me parece o trabalho mais significativo. É o trabalho de formar o professor do campo, no campo, para o campo, com o campo, em diferentes níveis. Ao contrário do que no passado, que nós do campo
quem tinha condições tinha que sair para os espaços urbanos para fazer formação e aí nunca mais voltávamos para o campo. É claro que o campo ainda é um lugar de preconceito na sociedade brasileira. O rural não é visto com olhares positivos pelas elites intelectuais brasileiras, mas sem o campo brasileiro, o Brasil não teria os valores mais significativos que ele tem. E num sistema de alta corrupção e da ausência de valores que nós temos hoje, quem vai salvar eticamente esse país são os valores do campo. E o senhor tem mais alguma coisa para complementar? Eu queria agradecer à universidade por ter me trazido lá de 5.000 quilômetros de longe daqui para a gente construir e continuar um diálogo que nós já começamos antes desse momento. Então eu me sinto privilegiado de poder estar aqui conversando com os colegas, conversando com o público, com os ouvintes, porque é uma oportunidade de continuar um diálogo e é uma oportunidade de eu aprender com aquilo que vocês estão fazendo aqui. Então isso para mim é muito significativo. Quando a gente vai para um lugar e não aprende nada, a gente perdeu o tempo. Então aqui eu aprendi muito nesses 2 ou 3 dias que estou aqui e isso é o que é mais significativo para mim. Então eu queria deixar a clareza, o sentimento, a emoção de ter crescido nesses 3 dias aqui com a universidade, com a licenciatura em Educação do Campo, com os colegas que me trouxeram para cá e que me fizeram crescer e perceber como é significativo o nosso trabalho e a nossa luta. E eu, como aluna da Educação do Campo, só tenho a agradecer pela sua presença e tenho a plena certeza que todos ficaram muito emocionados com sua palestra e muito obrigada. Eu que agradeço, Léa, a você, ao programa e aos ouvintes, na esperança de que a gente possa continuar essa luta, esse trabalho e manter viva a chama da esperança que nos mantém cada vez mais nós mesmos. Muito obrigada. Obrigado eu. Bom dia, ouvintes do programa Vozes do Campo. Hoje conversaremos com a Adriana da Silva Ferreira, que é aluna do curso de Licenciatura em Educação do Campo, aqui da FURG Campus São Lourenço do Sul. Ela participou da Marcha das Mulheres Negras no dia 18 de novembro. E então, ela vai contar um pouco dessa experiência que ela teve lá. A marcha ocorreu em Brasília e, de acordo com os dados da Polícia Militar, teve 10.000 participantes e, com a organização, os dados constam de 20.000 participantes. Ela participou também de um evento que constituiu uma consulta nacional de políticas públicas para mulheres negras, quilombolas e povos de terreiro. Então, como ela participou dessa marcha, e nós também não tivemos nenhum programa até então que falasse então da comemoração do Dia da Consciência Negra, que foi no dia 20 de novembro, a gente vai conversar um pouquinho com ela, então, que ela vai nos contar sobre essas experiências, um pouco sobre a vida dela também, né, como quilombola, como agricultora e como aluna do curso de Licenciatura em Educação do Campo. Primeiro, ela vai começar a contar sobre a participação lá na Marcha das Mulheres Negras. Bom dia, sou Adriana da Silva Ferreira, aluna da Educação do Campo. E a marcha para mim foi muito interessante por causa que eu pude me sentir muito feliz em estar lá, presente naquele momento, por causa que tinha pessoas, mulheres de todos os lugares, locais, de todo o Brasil. E na consulta nacional de políticas públicas a gente fica sabendo de muitas coisas que estão acontecendo, não só na nossa comunidade, mas em todas as comunidades, o que está sendo apresentado, o que vai ser apresentado para os povos tradicionais, que são os povos de terreiros, de matriz africana, os quilombolas, e isso é muito importante. Em março vai ter outra atividade que vai seguir a consulta nacional das políticas, e por enquanto é isso. Bom, Adriana, a gente gostaria de te perguntar também uma questão relacionada ao curso de Educação do Campo. O que te motivou a fazer esse curso? Tu, uma moradora do interior, uma mulher negra que estava lá na sua comunidade, o que te motivou a fazer o curso de Educação do Campo? Na verdade, quando eu voltei a estudar, eu sempre tinha um sonho de voltar. Eu sempre dizia que, eu até falava com minhas amigas que nem que eu tivesse 70 anos, eu ia um dia estar fazendo a faculdade. Eu ia voltar. E daí, quando eu fiquei sabendo que eu tinha já tentado de agroecologia, mas daí eu não tinha passado, tinha tentado aqui, tinha feito já. E daí, quando teve esse outro, eu voltei aqui, fiz a matrícula e daí eu entrei. Na verdade, eu não sabia que era Educação do Campo, mas agora eu me acho assim
super bom, muito, 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 muito bom. Adoro o curso. E pelo fato de eu gostar de morar no interior e não querer sair do interior, então para mim é muito importante. E ainda mais falar sobre os povos tradicionais, que é o meio da gente, é a vida da gente lá fora. Então para mim é muito importante. Bom, Adriana, achei muito bonito que tu falou da tua vontade de querer continuar no campo, de não querer sair do campo. Isso hoje é muito bonito. E o que tu percebe hoje lá no quilombo da Coxilha Negra, que é o quilombo que tu faz parte, os jovens hoje lá, os jovens, eles mostram essa vontade de sair de lá ou eles também pensam como tu, têm vontade de continuar lá no quilombo? Assim, no meu ponto de vista, eles estão lá, mas se eles pudessem, eles estariam na cidade. Mas daí eles não estariam estudando também, eles estariam trabalhando, eles têm vontade de vir para a cidade para trabalhar. Assim, eu não vejo eles motivados a tentar estudar e ir além. Daí eles querem trabalhar por dia, alguns dias no mês, assim, na época da safra, e eu vejo que eles não se sentem motivados para estudar. E eu acho isso muito triste. E por que tu acha assim que eles são desmotivados? O que tu acha que falta? Tu acha que falta incentivo também das escolas, do governo, conversa com as famílias, de repente? O que tu pensa que pode modificar essa realidade, assim, motivar esses jovens a continuar estudando e continuar também lá no campo, né? Para eles continuar no campo, os pais teriam que ter mais terreno assim grande para poder trabalhar para eles. Eles até se sentiriam mais motivados se eles tivessem mais espaço de terra para eles poderem trabalhar para eles. Não trabalhar por dia, assim, alguns dias, e daí depois não tem, assim, muitos trabalhos por fim de semana, como diz, meus irmãos às vezes falam, trabalho para ter fim de semana para sair para um baile, uma coisa, comprar uma moto e depois não tem aquilo, né? Porque finda é só aquilo, e daí eles acham melhor estar ali trabalhando aqueles poucos dias ou aqueles meses, que dá 1, 2 meses, e depois, caso que é só naquela época que os colonos procuram mais, que daí na época que é dentro dos galpão, daí já é mais da família dos agricultores, daí eles também não querem mais peão, né? Que daí senão eles também têm daí o lucro deles daí vai tudo pro peão, que é o que eles falam, né? Daí é muito difícil, ou senão diminui o valor do serviço por dia também. Então lá a renda provém mais da colheita do fumo, né? Do trabalho no fumo, como peão, né? Que dizem. Sim, eles trabalham aquela safra e os que conseguem, eles trabalham de ameio com os agricultores, com os produtores de fumo, e os outros trabalham de peão mesmo. Daí é trabalhar 2, 3 dias aqui, 2, 3 dias na outra casa do outro agricultor, e é assim que segue a vida, como se diz. Porque lá não tem espaço, no caso, para eles mesmos produzirem. Isso é, por causa que os quilombolas não têm a propriedade suficiente, assim, do tamanho suficiente para ter uma estufa de fumo e poder tirar o sustento dali. Então, eles trabalham a meio, na maioria das vezes. Ou arrendam terra, tem uns que arrendam também. Arrendam um pedacinho, mas é raramente. Ou saem de lá da comunidade, vêm para a cidade para trabalhar de doméstica. E alguns estão em Rio Grande trabalhando lá no Porto. Bom, Adriana, tu estava conversando também antes com a gente e tu falava da tua experiência no curso, né? Como que tu te sentia quando tu entrou, que tu te via então como uma agricultora e não como quilombola, né? E como que o curso ele permitiu que reacendesse, renascesse em ti então esse espírito da comunidade quilombola mesmo. E queria então que tu falasse um pouquinho como foi isso para ti, né? Essa tua vivência dentro do curso. Quando eu entrei aqui no curso, tinha alguns projetos que a gente era para participar, para se reunir, e daí eu tinha a minha querida professora Jara, que ela sempre me botava para mim trabalhar com os quilombolas, assunto de quilombo e coisa e tal. E eu ficava muito chateada com ela, por causa que eu gostaria sempre de trabalhar como agricultora, que era como eu me via. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre trabalhei na lavoura e plantando fumo e feijão, essas coisas assim. Daí então eu me sentia muito desvalorizada por estar ali de quilombola, assim, fazendo que aquilo não me identificava assim tanto, por causa que quando eu estudava nas escolas lá fora e aqui mesmo aqui na cidade, que eu fiz o meu 2º grau, assim, a gente não se aprofundou nunca a respeito disso. A gente tinha reuniões lá na comunidade, algumas reuniões, mas a gente nunca se aprofundou, a gente nunca se identificou tanto assim como é assim na realidade. Daí, então eu achava muito, eu até reclamava com as minhas colegas, que a professora Jara sempre estava me mandando
ela estava sempre mandando eu falar de negro e outras coisas, e da agricultura era outro grupo, e isso me deixava muito chateada. Daí hoje não, hoje eu comecei a estudar mais, a ver mais, e isso me deixa muito... Eu sinto até falta, assim, eu me sinto mais fortalecida quando eu estou no meio, assim, falando a respeito, quando tem mais gente que está ali naquele mundo ali, que nem lá na marcha, nos encontros que eu participo, assim, e daí tem mais pessoas, assim, eu me sinto mais motivada, mais incentivada a estar cada vez mais, assim. É isso. Adriana, é muito bonito ver assim o teu relato agora, o que tu falou, sabe? De quanto o curso te ajudou a assumir essa tua identidade. É muito bonito isso mesmo, porque hoje isso também é um tabu que a gente vê não só nas comunidades quilombolas, mas entre pomeranos, entre as diversas comunidades que a gente vê hoje, diversos povos. Muitas vezes os jovens, eles têm medo de se assumir, de assumir a sua identidade. E isso que tu falou hoje, assim, é muito bonito. Reitero também isso, acho que é muito bonito ver tu falando isso e ver como esse curso proporcionou que tu te identificasse, então, como mulher negra, quilombola, também agricultora, mas também com as suas outras raízes, né, além da agricultura. E também, né, a gente tem que falar das tuas bonecas negras, que é um sucesso, das oficinas que tu faz, que é um lindo trabalho, né? Que também é uma forma de se identificar, que realmente, hoje em dia até tem mais, mas antigamente não existiam bonecas negras à venda, né? E o teu trabalho com tecido também, então, é uma particularidade tua. E eu queria também que tu falasse um pouco sobre isso, que a gente sabe que tu está em escolas, como é que é fazer isso, como te sente também, se tu te sente bem fazendo isso, né? Mostrando aos pequenos essas diferenças, que na verdade são diferenças, mas ser diferente é normal, né? E na verdade são diferenças apenas de cor, porque todo mundo tem o mesmo valor e todo mundo tem que ser respeitado, todas as diferenças têm que ser respeitadas, tanto o negro quanto o pomerano, o indígena. Então é a gente saber lidar todo mundo em conviver em sociedade, né? Então, como que é o teu trabalho nessas oficinas, também que tu não faz só nas oficinas, né? Tu faz também nas feiras, a gente sempre te vê, né? Como é que é isso que tu faz? Quando eu comecei a fazer as bonecas, eu comecei mais, foi para minhas sobrinhas, que elas não tinham bonecas negras, assim, que eu achava assim que não identificava. Eu, na verdade, eu não fiz nenhum curso, eu comprei uma revista, e daí eu fazia bonecas brancas. E daí eu achei assim uma necessidade de ter uma bonequinha negra para minha sobrinha, que eu tenho 3, 4 sobrinhas daí, então eu comecei a fazer as bonecas para elas. E era só mudar a cor do tecido, né? E não é só isso, assim, ela se identifica, assim, é uma coisa além disso. E assim, eu me sinto muito, muito feliz por causa que eu não sabia que assim ia ter tanto valor esse simples ato de mudar a cor de um tecido. E daí o pessoal que me conhecia começou a pedir cada vez mais, e daí ir para as escolas foi assim uma consequência, por causa que foi a professora Berenice que a gente fez no primeiro seminário de povos tradicionais aqui com os professores. Daí teve uma oficina de, acho que era 15 professores e outras pessoas aqui, e depois aquilo começou cada vez a ser pedido mais. Daí a gente começou a ir para as escolas com a professora Graziella junto com o NEABI, e cada vez está sendo pedido mais. Assim, eu me sinto muito honrada e muito feliz. Bom, Adriana, a gente que te acompanhou aqui desde o princípio, quando tu chegou aqui no curso, a gente consegue perceber essa mudança em ti. Adriana, aquela menina quietinha, né, quase não falava, e hoje está se empoderando, né? Está aí mostrando seu trabalho em vários lugares, está aí levando a mulher negra a várias conquistas que nem tu está conseguindo conquistar. E para mim, como também uma mulher negra, é muito importante, sabe? Eu fico muito, assim, emocionada de ver, assim, sabe? O quanto tu já progrediu, o quanto tu tá buscando essa reafirmação. Parabéns. Bom, e eu também quero completar dizendo que
Tu falou que te sente muito feliz e honrada, e realmente tem que te sentir, porque é um trabalho muito bonito, é uma luta muito bonita, e as mesmas palavras que a Janaína usou, eu reafirmo que é notável, então, o teu crescimento aqui dentro, né, de como tu mudou e se apoderou, né, então tá vivendo, né, essa questão da consciência negra, essa questão da mulher negra, e é muito bonito ver que tu tá conquistando vários espaços, né, desde o teu trabalho até a tua representatividade lá na Marcha das Mulheres, e eu espero que a gente veja muitas ainda conquistas tuas, que tu consiga chegar a vários espaços e lugares, que tu participe de muitas marchas e que a tua luta sempre continue, né? Fico muito feliz também de ver, quando eu vejo lá tuas fotos no Facebook, nas redes, quando vejo tuas notícias na FURG, né, no site da FURG, que entra lá, alunos da Educação do Campo, e está a Adriana lá participando. Então é muito importante isso, por isso que a gente também pediu o teu relato, né, porque a gente valoriza esse teu empoderamento, né. Tu representa várias lutas, tu representa a mulher, tu representa a agricultura, tu representa os negros, né, tu representa os quilombolas. Então, te parabenizar mesmo e te deixar o nosso reconhecimento, e que tu alce muitos voos ainda, né. E que tu também, Adriana, seja um exemplo, uma inspiração para que outras Adrianas, outras Janaínas, outras Jéssicas também busquem, vão atrás de seus sonhos, que se empoderem também. Aí eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Zumbi, o teu grito ecoou no quilombo dos Palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história, pela luta, pelo axé, pela garra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Contra a força inimiga, a defesa da família, lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília. Foi preciso o tombamento pela identificação, foi o reconhecimento, essa terra na história da nossa nação. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Quem te faz homenagem é a banda Afro-Mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Quem te faz homenagem é a banda Afro-Mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Zumbi, o teu grito ecoou no quilombo dos Palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história, pela luta, pelo axé, pela garra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Quem te faz homenagem é a banda Afro-Mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Quem te faz homenagem é a banda Afro-Mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Contra a força inimiga, a defesa da família, lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília. Foi preciso o tombamento pela identificação, foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Oi, ei, 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 ei. Negro zumbi, oi, ei, 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 ei. Negro zumbi, banda Afro-Mandela, agradeço daqui. Negro zumbi, e para quem não sabe o meu nome é Leci. Negro zumbi, salve meu pai Ogum Patacori. Negro zumbi, oi, ei, 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 ei. Negro zumbi, oi, ei, 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 ei. Negro zumbi, oi, ei, 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 ei. Negro zumbi, oi, ei, 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 ei. Negro zumbi, oi, ei, 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 ei. Negro zumbi, oi, ei, 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 ei. Negro zumbi.
Sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Quem vive da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma fresta, quem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia, vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola.